Já que estamos falando de auxílio emergencial, na ponta da linha para conversar conosco, o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo, para você que também nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ministro, o que está sendo desenhado aí? O que vem pela frente aí, depois do aumento de popularidade do presidente, que é o maior transferidor de renda para a população mais vulnerável, segundo os estudos mais recentes, por conta, claro, do auxílio emergencial, mas a população vai ficar esperando aí, como nós conversávamos no nosso bate-papo com o professor Antônio Delfim Neto, um programa posterior para depois do auxílio emergencial. O governo já bateu o martelo sobre o modelo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Primeiro eu quero fazer uma declaração aqui que é importante para tentar recolocar as coisas no seu devido lugar. O presidente Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 contra a popularidade da turma anterior relativa ao Bolsa Família. Isso é o primeiro ponto importante. O Bolsa Família se equivocou e se desfocou porque ele passou a ser visto como um caminho eleitoral. O programa de renda mínima em país sério, em governo sério como é o governo Bolsonaro, ele tem que ser um programa de emancipação de famílias, de promoção do futuro daquelas famílias para uma melhor condição de vida e não um esquema político eleitoral. O erro que o Bolsa Família cometeu ao longo dos últimos anos foi exatamente não compreender isso. E se a gente fala com os pesquisadores, eles concordam com essa análise. O Bolsa Família se desfocou, perdeu o seu objeto, porque ele primeiro, é um programa que em muitos momentos ele foi uma pescaria eleitoral e em outros momentos ele estabeleceu uma dependência obrigatória das pessoas. Muito sutil. E aonde é que está isso? É no momento em que uma família que está no Bolsa nega uma carteira assinada onde vai ganhar R$1.200, R$1.300, R$1.500 para não perder um auxílio permanente de 193 de ticket médio. E por que as pessoas fazem isso? Porque se ela for para a experiência do emprego e ela perder, o programa não as abraça, não as acolhe quando ela perde o seu emprego de carteira assinada. As lança numa fila que pode demorar 6 meses, 10 meses ou 1 ano. Este é o problema. E quando nós começamos em novembro do ano passado, o governo do presidente Bolsonaro é um governo sério, em novembro do ano passado nós começamos a estudar o Bolsa Família para transformá-lo no programa de renda mínima. Aí nasce, nessas reuniões, eu estava lá na Casa Civil ainda, o nome Renda Brasil. Nós então começamos e estamos trabalhando desde aquela época para amadurecer um programa que trabalhe com mérito, que trabalhe com a empregabilidade das pessoas, que não vincule eleitoralmente as pessoas ao programa, mas sim que o programa seja um promotor de uma melhor condição de vida para milhões e bilhões de brasileiros. E este é o norte que nós estamos perseguindo aqui. Ministro, muito bom dia. O valor desse programa, o valor mensal a ser pago às famílias ou às pessoas, eu queria saber primeiro o valor que se situa entre 200 e 300, é o que se noticia por aí, e também com relação a critérios. Haverá contrapartidas necessárias, exigidas, por exemplo, de manutenção de crianças na escola, de um número mínimo de crianças, o valor vai variar de acordo com o número de filhos, enfim, critérios como esses que foram observados, por exemplo, no Bolsa Família. Eu gostaria de saber se nesse novo programa também serão mantidos. Bom, primeiro, eles serão ampliados, porque no atual Bolsa Família, nós não temos uma estimulação, uma promoção do mérito, né? Nós não fazemos, o Bolsa Família atual, que é o que eu herdei quando cheguei aqui, ele não faz a conexão entre o emprego, né, e as famílias do Bolsa Família, né, os membros da família do Bolsa. Então é muito importante, e nós estamos trabalhando isso fortemente, no Renda Brasil, que brevemente vai ser apresentado. Ele faz essa conexão de maneira muito intensa. Toda a estrutura do Sistema Único de Assistência Social, Cláudio Humberto, que são mais de 200 mil pessoas no Brasil, elas vão passar por uma fase de treinamento e de preparo, elas serão agentes de promoção de emancipação. E não como foi até hoje,
através das prefeituras, a vinculação política partidária para a permanência ou para que as pessoas ingressem no programa. O valor final ainda não está definido, ele deve oscilar nessa faixa que tu referenciasse, porque nós ainda precisamos fazer a apresentação para o presidente e para que o presidente faça a definição. Nós temos vários caminhos e várias opções. Nós vamos acoplar ao Renda Brasil, por exemplo, todos os programas que envolvem primeira infância. Hoje, nós atendemos aqui no Cidadania, através do Criança Feliz, 1 milhão de crianças de 0 a 36 meses que estão, por exemplo, no cadastro do Bolsa Família. Nós queremos escalar isso, nós temos 4 milhões de crianças nessa fase etária. Nós queremos escalar isso. A experiência que nós tivemos no auxílio emergencial vai nos permitir, Cláudio Humberto, que a gente possa utilizar também no novo programa Renda Brasil para fazer o quê? Para fazer com que, em vez de 1 milhão de crianças, nós teremos 4 milhões de crianças. E aí nós vamos conectar, por exemplo, né, com um auxílio creche para permitir que os pais e mães do Bolsa Família tenham a garantia de que o seu filho com 1 ano ou 2 anos, ele possa ir para um atendimento de creche, onde ele tem toda uma condição pedagógica de continuar a sua adequada preparação e estimulação, para que ele, quando chegue na primeira série do primeiro grau, ele tenha a mesma condição de uma criança de classe média. Porque o grande problema que existe hoje é que a criança que não é adequadamente estimulada de 0 a 36 meses, ela não passa pelo processo de 2 a 5 anos, que se trabalha no maternal, se trabalha no jardim nível A, no jardim nível B, na pré-escola, para que ela possa chegar na primeira série do primeiro grau gostando de aprender. Isso é um processo que as nossas crianças de classe média passam, mas que os pobres não passam. E a diferença, o gap existente entre a criança na primeira série do primeiro grau das famílias mais vulneráveis, das famílias de classe média, ele não é de 40% menos, é 40 vezes menos a capacidade conectiva, intelectual, de aprendizagem. Isso é um abismo. É por isso que as nossas crianças pobres no Brasil, na regra geral, levam mais de 1 ano para se alfabetizar. Ministro. Quando não levam 2, 3, ou chegam na 9ª série do primeiro grau e ela é analfabeto funcional. Então nós temos que fazer todo esse trabalho, nós vamos acoplar tudo isso no Renda Brasil. Ministro Onyx Lorenzoni, ao vivo com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também entrevista agora na capa do portal UOL. Ministro, em relação ao auxílio emergencial, né? Ele atinge hoje mais de 60 milhões de pessoas. Então, é uma imensidade de gente que começa a receber agora a 5ª e até agora a última parcela e que se pergunta como será o mês de setembro, o mês de outubro. O que o governo planeja em relação a isso? Há a possibilidade, por exemplo, de que uma medida provisória prolongue o auxílio emergencial com um valor menor do que esse de R$600? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Por que, Thaís, foi criado o auxílio emergencial, né? Primeiro porque as epidemias no século XX, em regra geral, elas entre a entrada numa região, numa cidade, num estado, num país, elas, do início da dispersão do vírus até chegar ao pico e depois a curva descendente até o que se chama de curva de convivência antes da vacina, isto, em média, vai de 12 a 14 semanas. Mas o Brasil é muito grande, o vírus teve uma dispersão muito regular no Brasil e foi necessário fazer a prorrogação. O presidente Bolsonaro, sensível a isso, prorrogou em julho e em agosto, né? Mas nós temos uma particularidade, as quase 67 milhões de pessoas, eu acho que essa semana a gente vira para 67 milhões de brasileiros, o que acontece? Nós temos várias fases, por exemplo, a pessoa que foi identificada em maio, ela vai de maio a novembro recebendo. A pessoa que foi identificada de junho, né, ela vai chegar também nesse período, né? Recebendo as parcelas, né? E tem gente que foi identificada, por exemplo, das contestações, tem quase 1 milhão de pessoas que entrou em julho, né? Então essas pessoas vão aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? E tem uma parcela que entrou agora em agosto, que vai terminar de receber lá em dezembro. Então nós também temos aí algo que é muito importante, eu acho que foi até o professor Delfim, eu peguei o finalzinho da resposta dele, falou que são os informais e os invisíveis. Nós encontramos, para além do que estava no cadastro único,
que eram 75 milhões de pessoas, 26 milhões de invisíveis informais. E nós imaginamos, e isso eu vou apresentar assim que o presidente der o ok, a gente imagina poder trabalhar eles no Renda Brasil, agora já, setembro, outubro, novembro, dezembro, com uma forma de apoio e sustentação, né, a essas pessoas também. Então, nós estamos construindo um programa que pode dar, e eu espero que a gente tenha ele completamente aprovado, né, e eu tenho certeza que o parlamento vai ajudar, ele possa nos dar a condição de poder levar o Brasil com sustentabilidade para os mais vulneráveis, já que as cidades começam a retomar a sua atividade normal. A gente também vai se valer do microcrédito, temos uma reunião amanhã para tratar disso, para os invisíveis. Por quê? Porque esses 26 milhões, mais os mais ou menos 8 milhões dos MEIs, eles estão todos hoje cadastrados, eles têm conta bancária, eles fazem transações hoje digitais no seu celular, e a gente pode, por exemplo, fazer uma distribuição de microcrédito dentro do aplicativo do celular das pessoas, permitindo então que esses invisíveis, informais e os MEIs possam comprar mercadorias, retomar a sua atividade, seja ela no artesanato ou no próprio comércio. Queria agradecer ao ministro Onix Lorenzoni, ministro da Cidadania, falando ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Obrigada, ministro. Até a próxima. Um bom dia de trabalho a todos.